Oi, gente! Continuando aqui a repercussão do caso Larissa Manoela. Muitos desdobramentos aí durante a semana passada, muita coisa saindo na imprensa, né? Eu acho que a saúde mental dessa menina não tá legal, não. É muita coisa aí envolvendo o nome da artista, mas a exposição acaba trazendo esse ônus que, naturalmente, ela também deveria esperar. Bom, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. youtube.com/arroba Mãe é Mãe Oficial e acione o sininho para receber as notificações. Eu falei para vocês que eu ia procurar uma psicóloga para a gente repercutir aí o comportamento humano sobre esse caso do rompimento entre pais e filha, que é o caso da Larissa Manoela. Acho que é importante a gente tratar desse tema, porque como eu venho falando aqui, a gente acha que às vezes só acontece na nossa casa, acontece também com os artistas, né? Acontece com as pessoas que a gente, de repente, é fã. E hoje eu recebo aqui no meu canal a Glauce Correia, ela que é psicóloga e chefe do serviço de psicologia do Hospital Santa Casa, aqui no Rio de Janeiro. Glauce, obrigado pela disposição, disponibilidade de conversar comigo. É um prazer receber você. Prazer é todo mundo. Vamos começar a falar sobre essa relação entre pais e filhos, né? Quando envolve dinheiro, controle, a gente já pode dizer que é uma relação tóxica, né, Glauce? Depende. Se os pais são totalmente honestos, se a vida financeira da família é às claras, fica tudo bem. É normal que pais tomem conta, né, da parte financeira dos filhos enquanto menores, mas enquanto maiores, eles têm que ter responsabilidade também com os seus ganhos e com os seus gastos. Quando os pais escondem isso ou utilizam esse dinheiro de uma forma à revelia, né? Vamos botar assim, aí nós vamos ter problemas. Problemas esses que vão além dos problemas que a própria rede social, que a televisão, que o canal do youtuber está passando. São problemas que vão para ordem do seu conteúdo familiar, que pode ser rompido. E nesse caso, o distanciamento é uma forma de prevenir um pouco da saúde que ainda resta, porque com certeza a complexidade emocional da família abalou. É assim, o que a gente percebe é que esse controle sobre todo o patrimônio que a Larissa Manoela vem ganhando desde os 4 anos de idade, né, quando ela começou a carreira muito novinha, ele é até natural que os pais se preocupem, porque poderia em algum momento envolver terceiros, um empresário ou então um advogado. Seria natural, de fato, eles também terem ali uma porcentagem no contrato para que eles, de alguma forma, tivessem controle que nem tudo estaria perdido em algum momento. Agora, o que chamou muito a atenção é que aquela cláusula que tinha ali no contrato, né, em uma das empresas, que dizia que eles poderiam gerenciar esse patrimônio sem consentimento da Larissa, né? Que foi o caso que já saiu na imprensa, de uma casa nos Estados Unidos que foi vendida, e a Larissa foi saber depois. Então, assim, me parece que em algum momento houve talvez uma ruptura até na adolescência, antes da juventude dela, que eles pudessem estar terem tomado essa atitude. Porque eu tenho ouvido muitos depoimentos, algumas pessoas a favor da Larissa, outras contra, e gente também querendo ouvir os dois lados, né? Já tem, a imprensa está correndo atrás, a SBT trouxe o depoimento da mãe da Larissa, mas ela esclareceu tudo ali naqueles contratos, né? Então, acho que essa relação entre pais e filhos, ela ultrapassa e vira uma relação de interesse. Né? Uma relação tóxica, uma relação abusiva. Uma relação abusiva. A gente tem que usar esse termo porque isso é verdade. Houve muita coisa que foi feita sem a Larissa Manoela saber, desde que ela já tinha idade para tomar conhecimento. Olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, está acontecendo isso e isso. Como seu pai e sua mãe, a gente quer o seu melhor, a gente quer o seu bem, nós vamos optar por essa situação. O que você acha? Já que, né, afinal de contas, tudo que temos foi proveniente dela. Foram do trabalho da Larissa. Apesar de, como pai e mãe, eles serem os responsáveis, principais responsáveis por isso tudo, ter o medo de entrar terceiros ou qualquer outra situação, nada podia ter sido feito às escuras. Até porque ela já estava crescida quando a casa de Orlando foi vendida. A revelia dela. Ninguém perguntou, você pode vender? A gente está precisando vender por isso, isso e isso.
ela deveria saber. E assim, já tem também os depoimentos, né, as mensagens em relação ao relacionamento dela com o namorado, com outros namorados. Esse controle por parte dos pais também é normal, né? Eu passei isso na adolescência, né? De você, de repente, ver que o namorado é um garoto que não tá ali se dedicando aos estudos, de repente mexe com drogas, tem uma religião, né? Que já tá se falando também que não é a religião que você foi criado. Esse controle dos pais, né, sobre relacionamento dos filhos, ele também deve ser moderado, né, Glaucia? Oficialmente, pais têm a necessidade de proteger o filho. Por mais que eu seja mãe da minha filha, eu preciso ser amiga dela em alguns momentos. Isso é importante. O problema é quando eu ultrapasso a barreira do ser mãe, do ser amiga e quero ser uma gestora da vida afetiva da minha filha. Eu tenho que ter o controle de chegar para ela e falar assim, olha, cuidado, que pode estar acontecendo isso. Na adolescência você pode ser cego, vamos botar assim, para não querer enxergar, porque aquilo ali acontece todo mundo menos com você. Te encanta, né? Exatamente. Você fica um pouco deslumbrado. Mas o problema é quando eu começo a maltratar os seus animais para te atingir, porque você não fez o que eu queria. Quando eu digo para você, olha, essa pessoa aí não te serve, e eu pergunto, enquanto adolescente, né? Mas por que não me serve? Ah, porque a religião dele não bate com a sua. Isso aí não é um problema que o pai e a mãe, eles têm que impedir você de atuar junto do seu namorado, de estar junto com ele, por causa de questão religiosa. Você tem que orientar o seu filho a se proteger, não só pela questão religiosa, que eu acho que isso é de cada um. Sim. A espiritualidade não tem que entrar nesse momento para impedir um casamento, nada disso, uma relação. Mas você não pode chegar e fazer maldades, vamos botar maldades, que foi esse o termo utilizado, Sim. Maldades com a sua filha para afastá-lo de uma pessoa que ela gosta. E que tem uma pessoa que estava fazendo bem a ela. Então, assim, a gente tá vendo assim que tudo se misturou, né? O que saiu na mídia inicialmente foi a questão financeira, né? Foram esses recursos que não foram partilhados de uma maneira justa, né? Porque a Larissa Manoela trouxe no Fantástico que ela, né, soube que era 60% dos pais, né? 40% numa empresa, depois ela descobriu que era 98%, né? Onde tinha mais patrimônio nesse contrato da Dalari, né? A empresa que saiu aí na mídia. E 2% para ela, mas a gente tá percebendo com o desdobramento desse caso que existe outros tipos de comportamento ali que levaram a Larissa a chegar à grande mídia para se expor. E eu tenho recebido também comentário dizendo: a Larissa quer aparecer, a Larissa quer mídia. Gente, Larissa Manoela ganha dinheiro deitada na cama, né? Eu fiz um vídeo e falei isso. Ela ganha dinheiro em casa, porque as marcas estão associadas a ela, porque ela tem uma imagem muito positiva. É uma criança talentosíssima, que começou muito cedo, né? Tanto que os pais abdicaram da carreira deles, né? Acho que a mãe era pedagoga, trabalhava com educação, o pai corretor de imóveis, foi o que saiu na imprensa, e para seguir com a filha, porque reconhecer o talento. Isso também é importante a gente ver, né, o Glaucio, assim, quando os pais reconhecem esse talento, a criança não tem escolha aos 4 anos. Mas se algum momento lá na frente ela não quisesse seguir essa carreira artística, ela também poderia ter dito não. Isso é um outro olhar, né? Ninguém ainda abordou sobre isso, mas isso é importante porque é lógico que eles também têm direito, né? É o trabalho deles. Eles foram tutores da Larissa, né? Gerenciaram essa carreira, foi uma escolha deles. Poderiam ter colocado um empresário, um terceiro. Eu acho que o fato de ter dividido esses recursos, né, nos contratos foi até uma maneira de proteger a Larissa Manoela, mas não foi de uma forma legal. Honesto não foi. Porque eles têm o direito de como eles, né, fizeram a gestão da carreira dela. Talvez ela chegou até esse ponto. Não só por ela, mas também por eles estarem por trás dela. Sim. Eles teriam o direito de receber um valor por isso. Uhum. Mas não 98% de um valor e ela ficar com 2%. Vamos colocar uma situação assim, olha, eu vou fazer isso, por mais que você não tenha o total entendimento por você ser ainda uma adolescente, uma menina. Nós vamos botar 98% pra gente, mas é seu.
É seu. Usufruto, eu não entendo muito da questão jurídica, mas e nós vamos receber um valor por conta de estar gerindo. A gente vai ter que abrir mão das nossas profissões, poder te acompanhar, Com você certeza. é menor e tudo. Mas não fazer isso, a revelia dela. Isso, para mim, é o grande erro. Fazer a revelia não pode. A gente não pode fazer coisas à revelia de uma criança. Olha, eu vou botar aqui uma beterrabazinha assim no meio do seu arroz e feijão, mas você vai dizer que não quer. Eu vou amassar, você vai comer, vai achar ruim, amanhã você não quer comer aquele arroz e feijão porque esse arroz Olha, ruim. gente, isso é importante. De vez em quando eu escondo uma couve no feijão do meu filho. Sendo mãe sendo mãe. Mas assim, eu acho que tudo tem que ser explicado. E assim, eu acho que o acesso à informação também, né, Glaucia, ele acaba fazendo com que o jovem, hoje o adolescente, ele busque uma proteção, né? Antigamente, um tapinha não dói, né? A gente brincava com isso. Hoje, eu já vi criança falar, se você me bater, eu vou na delegacia. Criança! Então, assim, esse acesso à informação, ele acaba trazendo um entendimento maior para essa juventude que não tinha antigamente. Então, assim, Larissa Manoela é uma menina super esclarecida, inteligente, né? Foi criada aí num ambiente de conhecimento. Então, eu acho que ela até demorou para romper, né? Não digo para romper com esses pais, mas para tentar, de alguma forma, olha aqui, pedir um socorro. Assim, esse socorro vai ser pedido novamente por ela. Você vê que ela agora está quietinha, porque isso teve uma repercussão muito grande. Mas vem aí situações muito pontuais e importantes para a complexidade emocional dessa menina e desses pais. Vem época de Natal, passamos pelo Dia dos Pais, vem aniversários de pai, mãe dela. Como é que fica isso? Você acha que ela não está num sofrimento? Os pais não estão num sofrimento? Assim, eu não sei se existe um transtorno ligado a algum tipo de doença mental relacionado a pai e mãe. Sim. Não entrei nesse mérito, Sim. Não é isso. Mas não temos essas informações. Não temos essas informações. O que a gente tem que pensar, e que eu acho importante mesmo a gente pensar, é no sofrimento que essa menina vai ter. É no processo da complexidade emocional dela, que vai estar extremamente abalado, se ela tem ou não uma vulnerabilidade a ter uma desestabilização emocional. Ela pode até prejudicar a carreira dela, né, Glaucia? Se ela tiver uma vulnerabilidade a ter um desequilíbrio emocional, isso vai aparecer e ela vai precisar muito de ajuda. Então a gente não pode deixar de ajudar. Então a gente, sim, não pode ficar inventando coisas, não pode falar nada que a gente não sabe. Julgando, né? Sem conhecimento. Ninguém. A gente não está julgando pai e mãe, a gente está julgando a ação que apareceu na mídia. O comportamento humano. Isso. Esse rompimento dela se deu pelo distanciamento que ela vai ter que ter para proteger a sua saúde mental. Porque da forma como está sendo abusivo o relacionamento, que é o que nós estamos sabendo, nós estamos vendo, é o que está aparecendo, ninguém está julgando, ninguém está adivinhando, mas é o que a mídia está colocando para a gente, é o que a gente está discutindo com as provas, né, que foram levadas até a mídia, né, porque ela levou mensagens que já é prova, ela levou contratos, né, que mostram realmente que houve uma divisão que não foi igualitária, foi injusta, no meu entendimento. E assim, eu fico pensando no futuro dessa menina, né, na construção da família, né, uma filha única, olha só que tragédia, né, vamos dizer. Amanhã ou depois constrói a família dela, o que ela vai, esse legado que ela vai levar? Eu acho que isso tudo, né, evolução, aprendizado. Mas assim, eu cheguei a ter que romper com os meus pais para que eu conseguisse seguir a minha carreira e, de alguma forma, ter ainda uma saúde mental para viver, né? Para sobreviver, eu diria. Né? Eu acho que o arrependimento, como a mãe dela já deu entrevista, dizendo que está arrependida, né? Dizendo que foi no momento de estresse, né? Que ela estava nervosa, né? Nas palavras que quando ela manda afiliar. Não vou falar aqui o palavrão, na hora que ela chama a família do namorado, o ator André Luiz Frambá, de macumbeira, né? De alguma forma ela está agredindo, e aí ela não está agredindo só
a família dele, mas ela agride toda uma classe, toda uma população que é da religião afrodescendente, das religiões afrodescendentes, né? Já teve a denúncia aí da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa do ator disse que não foi uma denúncia feita por ele, mas que ele está à disposição caso tenha que esclarecer alguma coisa. E é pejorativo, né? É sobre o que você está falando. A gente julga o tempo inteiro. É um termo pejorativo. Então, quando ela fala de família macumbeira, ela está querendo agredir, sim, o namorado dela. Porque ela está contra essa relação. Porque eles devem estar entendendo que o relacionamento dela com o ator é o que levou a esse rompimento familiar. Porque ele está por trás disso. Né? Os pais têm maneira de falar, ó, tem dedo de namorado aí. Mas eu acho que assim... Pode até ter dedo de namorado, a gente não sabe. A gente não sabe Mas ela foi buscar apoio, né, Glaucia? Tem isso também. A gente não sabe a real. O que não pode é eles terem feito tudo à revelia. E me desculpa, se não existe um problema de saúde mental nesse processo familiar, por que eu vou agredir os bichinhos de estimação para atingir você? Qual é a liberdade que nós temos entre mãe e filha e amigas? Por que eu vou continuar controlando a sua mesada e o limite do seu cartão de crédito depois dos 18 anos? Por que isso? Gente, né? A Larissa Manoela tem dinheiro para fazer o que ela quer. Mas ela não pode. Esse controle para que você não fosse uma jovem, né, uma adolescente que só pensasse em ostentação, né, deslumbrada, eu acho que é legítimo. Os pais realmente têm que controlar isso quando trata-se de um jovem que está ganhando muito dinheiro. A gente vê hoje vários youtubers aí famosos, né, estourando. Felipe Neto é um exemplo que estourou desde novinho. Não sei quem foi que gerenciou, daqui a pouco vai sair notícia aí, né? Porque agora a Bruna Marquezine já deu depoimento, o Jojo Todinho. Tive que tirar minha mãe do controle, porque senão ia, né, ter um rompimento aí, como está acontecendo com a Larissa Manoela. A gente está conhecendo outras histórias. Mas eu acho que é importante também esse controle para não trazer um deslumbramento e amanhã depois uma frustração sobre um cenário que foi construído e de repente não tem nada. Mas a Larissa Manoela, a qualquer momento, pode chegar e perceber que ela não tem nada, porque os pais podem ter acabado com o dinheiro. Ao longo desse tempo, eles puderam fazer o que eles quiseram. Né? Eles poderiam, inclusive, estar sem dinheiro. Né? Pode ficar até com todo o dinheiro dela, mas se você não tem mais a saúde mental, você acabou com a sua vida. A menina teve que pegar empréstimo. É isso. Né? Então, assim, é toda uma questão que eu acho que, por mais que venha a ter um arrependimento, Glaucia, eu acho que não tem uma recuperação emocional 100%. Total, né? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Haja terapia. Haja terapia. Mas a questão não é só essa. A questão é assim, por mais que peça desculpa, você aceite a desculpa, nunca vai ser mais a mesma coisa. Nunca mais. A confiança, uma vez que ela vai lá no chão, você voltar com ela, é uma coisa assim de extremo trabalho. E assim, essa relação tóxica, a gente nunca imagina que vem dos pais, né? A gente acha que só vem de relacionamento, de repente no ambiente de trabalho. Agora, pai e mãe, você desconfiar de pai e mãe, né? Você se deparar com uma situação que você vai ter que se afastar dos seus pais, eu acho que é algo que eu não sei nem como é que o psicólogo trabalha isso, quando chega no consultório um caso desse. Assim, pra gente aparece mais, porque normalmente os principais casos de estupro acontecem com alguém da família. Então a gente já está mais acostumado com isso. Agora, esse tipo de rompimento, ir para a mídia, para chegar ao tamanho que chegou, e agora deixar pessoas vulneráveis, porque por mais que eles fiquem super ricos com o dinheiro que a filha proporcionou a eles de maneira que a revelia dela, ou que deveria ter tido um contrato onde ela pagaria realmente alguma coisa a eles, né? Mesmo que eles fazendo, mas tudo às claras seria diferente. Eles vão estar sendo apontados aonde eles forem. Infelizmente. Agora, você acha que o afastamento é a solução, a melhor solução, Glaucia? Nesse momento, sim. Por mais que tenha o sofrimento nas datas comemorativas e tudo, esse afastamento é uma prevenção para a saúde mental da Larissa Manoela. Estou falando dela. Para ela agora dar uma acalmada. Ela precisa ter um momento de ruptura, de luto. Se ela não conseguir, por algum motivo, porque somos seres humanos, ela também é, por mais que, né, as pessoas fazem, mas é pai e mãe, tem que perdoar. Depende. É uma relação onde a gente está vendo que é conflito, é uma relação onde a gente está vendo que é abuso.
Como mãe, a gente protege nossas filhas dos abusos, né? Das pessoas que vão abusar delas. Então, a gente tem que pensar que pai e mãe, nesse caso, foi uma relação abusiva, uma relação que já era tóxica, porque se não fosse tóxica, fosse de amor, de carinho, nada disso tinha acontecido. Então, o dinheiro falou mais alto, foi mais alto que o amor, que o carinho, que a atenção que eu te dei. Faltou muito diálogo nessa situação. Então, romper nesse momento pode ajudar a virar a página. E essa página, uma vez virada, uma vez que o passarinho sai do ninho, quando volta, nunca mais ele volta da mesma maneira. É verdade. Agora, terapia familiar poderia ser uma solução para essa família? Nesse momento, não. Só lá para frente. Só depois de Do desenrolar, desenrolar da situação, como vai ficar. Eu acho que, de repente, se eles entrassem nesse acordo que ela propôs, né, de 50-50, né, porque depois da contraproposta, não, ficamos com 60%, a Larissa fica com 40%, mas você dá 6% de tudo que você ganhar nos próximos 10 anos para garantir a nossa aposentadoria, né? Apareceu isso, está subentendido. Ela ainda fez uma contraproposta da contraproposta, né? Que foi, não, então vamos dividir meio a meio. E, por fim, ela resolveu abrir mão e esses pais ainda não entraram nesse acordo. Mas vamos supor que tenha um acordo, né? Lá na frente, terapia familiar seria um caminho ou não? Pode ser. Eu não sei qual vai ser o desenrolar. Mas, nesse momento, eu acho que nós estamos botando dinheiro na frente do afeto. Essa é a questão. Existe um relacionamento familiar. A gente jamais vai imaginar que pais roubem filhos. Já até aconteceu o contrário, né? A gente sabe que tem filhos... É difícil esse cenário, né? Filhos dependentes, tá chamando a atenção também dependentes de droga, de jogo, de coisas. Até já vimos isso. Mas, ao contrário, é muito complicado. É muito complicado. Eu, como psicóloga, eu acho... Honestamente, acho não. Eu acredito que esse rompimento, esse afastamento, esse distanciamento para a promoção da saúde mental dela tem que existir. Até para depois ela racionalizar, que é um mecanismo de defesa super importante, para saber aonde ela pode jogar um pouquinho de corda, para saber como fica. Porque os pais envelhecem também. Ela é filha única, ela tem uma responsabilidade. Querendo ou não, todos nós filhos temos. Por mais que você não suporte seu pai e sua mãe, por eles serem chatos, por se meterem na sua vida, um monte de coisa. Mas temos uma responsabilidade afetiva. E que eu acho que é para ser levada em consideração, tem relevância. Lá na frente, como isso vai ser feito. E lá na frente, você pode apostar que os pais vão precisar dela. Esse encontro aí é para nossa evolução, eu acredito. Dificilmente isso não vai acontecer. Glauci, obrigada, tá? Mais uma vez pelo seu depoimento aqui, esclarecimentos. A gente vai continuar acompanhando esse caso da Larissa Manoela. Acho que tem muito pano para manga para a gente fazer essas comparações e essas análises aqui no meu canal, que é sobre maternidade, é sobre família. E eu não podia deixar de abordar esse tema tão importante da saúde mental nesse momento de ruptura entre pais e filhos. Obrigada, Glauci. Eu que agradeço.